Gente, eu tenho algo para compartilhar. Eu e a Gabi, tô brincando. Mas eu queria entender, assim... Não, calma. Uma coisa que eu estava compartilhando com a Ingrid aqui, antes de subir aqui, é que eu percebo que a frequência dos nossos jovens nos cultos é que nem o VR. No começo do mês a gente está bombando. Comendo McDonald's, hamburgueria, restaurante bom, massa. Final do mês a gente está comendo ovo com salada. Se você tem algum amigo que não veio hoje por algum tipo de motivo tolo, cara, você está perdendo a boa parte. Beleza? Abre a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3. A gente está falando já, a segunda mensagem dessa série, e eu confesso que é um assunto que Deus tem ministrado muito ao meu coração nos últimos meses, e conversando com vocês, andando com vocês, eu senti muito forte de nós mergulharmos nesse assunto, que ele é muito mais cotidiano do que a gente imagina. Então, lá em Eclesiastes, deixa eu abrir aqui também, que eu não abri. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Peraí, deixa eu colocar na NVI, né? Melhor. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Amém. Somos poucos, mas somos muitos, né? É isso. Versículo 2, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Versículo 11, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que eu quero falar hoje com vocês é para nós abrirmos o nosso coração para que o Espírito possa nos revelar algo que nós, com o tempo, nos distanciamos dessa perspectiva, e que eu entendo que só é possível viver plenitude se nós nos conectarmos com a realidade celestial de Deus. Com um Deus que de fato habita em lugares superiores e mais nobres e mais excelentes do que o nosso. E é por isso que eu queria convidar você a nós sermos satisfeitos no eterno. Então vira para a pessoa do seu lado e fala assim: satisfeitos no que é eterno. Amém? Quem está comigo aí? Eu queria fazer algumas perguntas agora. Quem aqui já... não sei, num dia de semana, ou talvez até mesmo no final de semana, num pós-culto talvez, já chegou na sua casa e não rolou nenhum rolê, vamos dizer assim, e aí você está voltando para casa faminto, e você sabe que na sua casa não tem nada para comer. Quem que já no caminho já consegue prever isso hoje, né? Enfim, e aí você está ansioso porque você está querendo comer, você está com fome, você está começando a ficar com expectativa, e você fala assim, existe um desejo mesmo, eu quero realmente comer algo hoje, eu quero comer alguma coisa legal, porque assim, minha semana foi cansativa, meu dia foi difícil, eu quero comer alguma coisa interessante. Quantos aqui às vezes não bate um dia onde você quer chegar em casa e fala assim, eu estava afim de comer alguma coisa legal, né?
Legal que eu digo é coisa legal, né? A gente sabe que coisas legais não fazem bem para a saúde, mas normalmente são legais, né? E aí, quando eu falo legal, eu queria comer um hambúrguer, queria comer uma pizza, queria comer... Às vezes, talvez você tenha prazer em comer até coisas mais saudáveis, no sentido, queria comer uma salada, mas você queria comer alguma coisa que você sentisse prazer para falar assim, eu tive um dia difícil, quero comer alguma coisa que eu me sinta legal. E aí, você chega em casa, e aí você abre o aplicativo lá, né, para pedir alguma coisa e tal, e aí você pede. E aí, na escolha, você começa a avaliar até mesmo assim, mano, o que eu vou comer? Será que vai demorar para chegar? Quem avalia isso? O tempo. Né? Será que vai demorar para chegar? E aí você começa a selecionar aqueles que são mais rápidos. Tipo assim, eu quero talvez um que é bom, mas que seja rápido. Né? Que não seja, assim, vamos dizer, um podrão, né? Mas que seja uma coisa diferente e que seja rápido. Então eu começo até mesmo a sacrificar vamos dizer, a hierarquia do que é top, né? Então, tipo assim, esse aqui vai demorar 1h30 para chegar. Não. Eu quero um que chegue em 20 minutos. Porque eu estou com fome. Né? Quem aqui escolhe o que é rápido? Vamos lá. E naquele dia que você está com expectativa, né? Então você escolhe a opção mais rápida para facilitar, e contudo, naquele dia, o inimigo se levanta contra o crente. E o entregador sucumbe à voz em sua cabeça que diz, esse lanche é seu, foge com ele. Quem aqui já viveu essa experiência? Do entregador fugir com o seu lanche. Gente, eu vivi uma experiência lá em BH, eu estava no hotel, estava eu e mais 3 meninos, e aí nós pedimos um lanche no hotel, mano, era quase meia-noite, assim, faltavam alguns minutos para meia-noite, a gente pediu no limite, assim, né? Pedimos. E aí o entregador veio, né, com o rastro lá no aplicativo. Você começa a ver ele chegando perto, de repente ele vira uma rua que não está no trajeto. E ele vai indo para um lugar longe. E eu falei assim, não é possível. Não. Ele vai e estaciona no lugar relativamente fora da nossa rota. E, gente, a gente estava com tanta fome, a gente foi atrás do cara. A gente desceu, e a gente foi andando atrás do cara, pegamos o mapa assim, né, falando, não, vamos agora isso aqui e tal. Gente, nós chegamos até o cara. Ele estava escondido, debaixo de uma árvore com a moto, esperando dar o tempo em que o pedido, ele recebe um feedback de que ele foi cancelado. Porque ele realmente ia embora com o lanche. Só que eu confesso que eu não tive coragem de ir lá e falar assim, esse lanche é meu. Não, eu não sou tão, eu sou pai de 2, né, eu preciso pensar nessas coisas. Aí eu fiquei tentado a ir lá e tal. Mas pensa, eu pastor, não ia pegar bem, né? Tipo, eu chegar assim, maluco, meu lanche, pô. Enfim, a gente fica nessa, né? Quando a gente... quem nunca perdeu a linha com espera de delivery? Quem é que faz barraco com delivery quando demora? Com pedido quando demora? Seja no restaurante, quem faz barraco? Seja verdadeiro aí, vai. Quem é barraqueiro, tipo, por comida? Tá tudo bem entre nós. Fala uma coisa, recentemente o iFood divulgou alguns dados sobre consumo na plataforma deles, onde a pesquisa mostrava qual era a preferência de estabelecimentos. E pasmem, aqueles que têm maior... a pergunta era, aqueles que têm maior qualidade na comida ou aqueles que têm maior agilidade na entrega eram mais requisitados? E a resposta da maioria era que as pessoas preferiam a entrega rápida mais do que qualquer outra coisa. A gente vive hoje numa realidade onde é possível nós desejarmos algo suprimindo a qualidade por causa da agilidade. Porque o tempo hoje para nós é mais importante do que a qualidade que os processos que são longos nos levam a ter e viver. Então, nós nos tornamos a geração que paga mais caro para receber mais rápido. Já viu isso? Tem a opção no iFood de entrega rápida. Você paga mais caro para receber mais rápido. E eu nem estou falando que o normal seja demorado. Eu estou falando que você, ao invés de receber em 20, 30, você quer receber em 15, em 10. Mesmo que isso envolva perder a qualidade da entrega.
Nós caímos em uma palavra que eu vi recentemente, que é o agoralatria. É a idolatria do agora. É a idolatria do imediatismo. É a idolatria do o mais rápido a qualquer custo. O imediatismo faz tão parte da nossa vida cotidiana que nós não paramos para pensar o quanto nós estamos intoxicados com isso. Isso corrompe a nossa fé, a nossa esperança, os nossos relacionamentos, de tal forma que nos leva a inventar atributos para o cristianismo que não produz nada a respeito da eternidade em nós e através de nós, apenas nos embriagam com a ideia de viver tudo agora. Quem está comigo aí? Por isso que em Eclesiastes, se você ler ele com calma, o autor de Eclesiastes, ele está expressando o testemunho, vamos dizer assim, os pensamentos, os devaneios de um ser humano que está frustrado com a vida. Se você parar para ler na essência, você não pode usar o livro de Eclesiastes como um manual da sua fé, porque o próprio texto vai falar coisas que são complexas e complicadas da gente imitar ou seguir. Então, o livro de Eclesiastes é considerado um livro, no seu todo, um livro de sabedoria. Mas no todo, você não pode fazer doutrina em cima do livro de Eclesiastes, mas você deve refletir nos devaneios de Eclesiastes, porque ele se trata de um ser humano igual a mim e a você. Ele se trata de alguém que talvez se frustrou com os processos da vida, como eu e você, como cada um de nós, no nosso cotidiano, na nossa trajetória, na nossa história. O versículo 1 que nós acabamos de ler do capítulo 3 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito, debaixo do céu. E no 11, ele conclui esse pensamento. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Então, ele vai expor uma exposição, vamos dizer assim, racional, sobre os dilemas das estações da vida, o tempo que nós cruzamos, a linha do tempo da nossa vida. Inclusive, é a partir desse texto que a gente sugere a expressão kairos. Alguém aqui já ouviu essa palavra, kairos? Muitos falam que kairos é o tempo de Deus, né? Mas não é bíblico a gente afirmar que kairos é o tempo de Deus, e o cronos é o tempo dos homens. Porque kairos não está na Bíblia. A palavra kairos é uma expressão que os israelitas desenvolveram ao interpretar, ao discernir o tempo. E que tempo que eles estão discernindo? O tempo oportuno. Kairos, mais do que a gente achar que é o tempo de Deus, kairos não está explícito na Bíblia, mas está implícito como o tempo apropriado, ou tempo oportuno. Então, quando a gente fala sobre kairos, a gente está falando de nós sabermos não só aproveitar, mas discernir o tempo oportuno. E sabe para que é o tempo oportuno? Porque os hebreus, o calendário dos hebreus não é como o nosso. O calendário dos hebreus é pautado sobre o plantio, é sobre a provisão do céu tocando a terra. Então é tudo que tem a ver com o solo e a produção do solo. Então o calendário do hebreu é o seguinte: o tempo que vai secar, o tempo que nós vamos semear, o tempo que nós vamos regar, o tempo que nós vamos colher. Então depois fica o tempo de secar, o tempo de semear, o tempo de regar e o tempo de colher. A questão é, se eu aprendo a discernir as estações que eu estou cruzando, significa que eu estou vivendo o kairos, o tempo oportuno. Então o tempo oportuno não é um mistério. O tempo oportuno é você aprender a viver os seus processos. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: para de querer pular as estações. Faz sentido ou não? O autor nos conecta com o tempo oportuno, com uma série de oportunidades que nós temos enquanto vivemos debaixo do céu. O céu aqui singular. Ele está falando debaixo do céu, ou seja, daquilo que nós vemos, daquilo que é visível, daquilo que nós entendemos nessa era, daquilo que provavelmente é passageiro e é terreno.
O que soa quase que imprudente viver todas as oportunidades que temos debaixo do céu, segundo o que ele diz aqui. Ou você não leu aqui que ele falou que tem tempo de matar e tempo de odiar? Você vai seguir então? Não, Eclesiastes é meu livro preferido. Por quê? Eu me identifico com ele. Porque tem dias que eu quero matar alguém. Tem dias que eu odeio todos. Eu quero ficar sozinho. Meu irmão, é um desabafo do autor que você precisa compreender todo o desabafo. Porque no desfecho do desabafo, ele chega numa conclusão. A pergunta é se antes de você executar aquilo que você está olhando para o que ele está pensando, se você chega na conclusão dele. Se você chega no mesmo lugar que ele refletiu aqui. Tempo de matar, enfim, o lance não é viver todas as oportunidades que a vida, de alguma forma, nos impele, mas é saber discernir toda boa oportunidade. Fala para quem está do outro lado, fala assim, aprenda a discernir a boa oportunidade. Por isso que eu entendo que tempo e desejo caminham juntos. Porém, quando eles estão fora de sintonia, nós podemos desenvolver um desejo da coisa certa na hora errada. Ou nós podemos desejar a coisa errada na hora certa. Quando essas duas coisas estão em descompasso, estão com falta de sintonia, nós podemos viver elas separadas, como se uma certa e a outra errada fosse legal. Então, por exemplo, eu vejo que vocês hoje estão num tempo oportuno para relacionamento, eu imagino. A questão é... o tempo é oportuno, vamos lá. O tempo é oportuno. A questão é se o seu desejo está certo. Então, como discernir o tempo e o desejo se eles estão entrosados? Como perceber se existe sintonia entre o tempo e o desejo que eu estou hoje vivendo? Pergunta para quem está do teu lado, porque eu também não sei. Mas a pergunta é respondida no próprio texto. Quando a gente para pensar, ler com mais atenção, no verso 11, ele diz, na parte B do texto, ele diz, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo que ele não consiga compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou no homem um anseio pela eternidade. O texto original aqui fala que Deus pôs, no homem a eternidade, no sentido de um privilégio, um presente, um dom. O texto fala de que nós fomos privilegiados em receber algo eterno enquanto vivemos na terra. Então, discernir o tempo e os desejos que são oportunos, ou seja, que estão em sintonia com o plano e com a vontade de Deus, é necessário satisfazer os anseios mais profundos do homem na eternidade. E eu falo de um assunto que a igreja parou de falar. Nós paramos de falar sobre o que é eterno. Nós paramos de falar daquilo que é celestial. Nós queremos, nós falamos mais do que você pode ter e ser aqui, agora, do que aquilo que nós só teremos e seremos quando Jesus voltar. Porque está muito longe, está muito distante, está muito etéreo, está muito subjetivo, não tem como a gente tocar isso, então não tem como isso nos alimentar de nada. Não tem como nós nos relacionarmos com algo que ainda nós não vimos. Por isso nós não cremos. Porque nós aprendemos a crer somente naquilo que vemos. A viver baseado naquilo que nós tocamos. Mas deixa eu avisar uma coisa para você. Boa parte, ou melhor, quase todas as coisas que eu e você estamos tocando e fundamentando a nossa fé hoje, elas perecem e apodrecem com o tempo. A igreja parou de falar daquilo que dura para sempre. E a igreja está alimentando cada um de nós com coisas que nós podemos consumir agora, porque nos embriagam.
nos anestesiam. O que tem de crente anestesiado, andando como um drogado. Drogado por uma falsa fé ou uma fé rasa, porque não tem eternidade, não tem a conversa sobre as coisas eternas, não tem os pensamentos eternos pulsando dentro de nós. Vivemos ansiosos, porque nós não sabemos nada sobre eternidade. Nós vivemos ansiosos porque tratamos o agora como um ídolo no altar das nossas preocupações. O agora se tornou um Deus para nós. Faz sentido o que eu estou falando? É como se o tempo e o desejo fossem uma moeda e um combustível para viver o que há de melhor para nós agora. Mas só há uma forma da gente quebrar os ídolos do agora nas nossas vidas. É aprender a descansar a nossa alma nas coisas eternas. Só há uma forma de nós quebrarmos essa realidade que nos empurra para um mundo ansioso e preocupado. Sabe o que significa preocupação? É ocupação precoce. Você nem chegou lá, mas você já está ocupado sem chegar lá. É pré-ocupado. O que tem de crente hoje preocupado, sem ter vivido a perspectiva do amanhã, olhando para a eternidade. A gente está olhando para o amanhã pensando no dinheiro do agora. A gente está olhando para amanhã pensando na estrutura do agora. A gente está olhando para amanhã se comparando com outro que está agora vivendo coisas do agora. Mas nós não olhamos para Jesus. Sem nós percebermos o que pode ser o nosso ídolo do agora. Relacionamentos. O seu namoro pode ser um ídolo do agora. Porque ele satisfaz a sua carência agora. As suas emoções podem ser o ídolo do agora, porque você quer resolver isso agora. O dinheiro, a prosperidade, a influência, o poder pode ser um ídolo do agora, porque talvez porque você nunca teve, você acha que se você tiver, você vai resolver os problemas da sua alma, então você quer resolver isso agora. É o ministério, é a missão, é o propósito, em nome de tudo. É o egoísmo. É o isolamento, que a gente dá o nome de é a minha personalidade. Deus não nos criou para vivermos nessa apreensão a respeito do tempo versus desejo. Deus nos criou desde o Éden para nos deleitarmos nele, para repousarmos a nossa satisfação nele, pois ele deseja repousar e descansar em nós. O salmista, no capítulo 37, do 1 ao 9, diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e nem tenha inveja dos perversos, pois são como o capim, e logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Quanto mais presos nas coisas passageiras, mais distantes estamos das coisas eternas.
A pergunta é: quem deseja rever no seu coração o quanto você tem investido a sua vida construindo uma jornada sobre coisas passageiras e terrenas, e ao invés disso, investir mais da sua vida em coisas que duram para sempre e satisfazem o anseio do nosso interior pelas coisas eternas? Quantos querem viver isso? Então vira para a pessoa do seu lado e fala assim: para de perseguir o vento, persiga o Espírito. Isso aí dá uma coisa boa, isso aí. Pare de perseguir o vento, persiga a presença do Espírito. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você, olhando para essa introdução, é que só é possível ser satisfeito nas coisas eternas se você descansa naquilo que é eterno. Investir nas coisas celestiais e eternas envolve desfrutar do descanso em Deus. Descanso. Pergunta a pessoa do celular e fala assim: há quanto tempo você não descansa de verdade? A galera até chorou já, escorreu uma lágrima assim. Mas sabe o que é mais curioso? A primeira coisa que surge na nossa cabeça quando a gente fala sobre descanso, a gente fala assim: nossa, mano, faz tempo que eu não tiro férias, faz tempo que eu não viajo, faz tempo que eu não vou para um lugar, né? Espera ter filho, aí você vai descansar bastante. Faz tempo que eu não vou para um lugar, né? Tiro uns dias off, né? Porque para nós, o que é latente para nós é o descanso físico, é o descanso onde você de fato desliga do seu trabalho. Mas você já parou para pensar? Olha comigo, pensa, reflete aí comigo. Você já parou para pensar que Deus coloca Adão e Eva no jardim em um lugar de satisfação e prazer? Não sei se você sabe, mas a palavra Éden significa delicioso prazer. Então, Deus insere o homem em um lugar onde ele tem prazer, é palatável, tem sabor de mel, né? Tem sabor, é gostoso viver lá. Pensa você andar num lugar que é gostoso. Meu, que maravilhoso, né? Eu imagino, né? Aquele bosque, todas aquelas coisas. Enfim, era gostoso viver. Nesse lugar de descanso, Deus fala assim para Adão. A primeira coisa que Deus fala para Adão, fala assim: cuida de tudo aí, hein? Pensa, você, no primeiro dia que você acorda, você olha tudo e fala assim: mano, férias eternas. E aí Deus fala assim: cuida de tudo, hein? Ou seja, trabalha. Mas olha que interessante, o trabalho não nasce como rival do descanso. O trabalho nasce na Bíblia no meio do descanso. Mas a gente criou isso na nossa cabeça, de que trabalho é inimigo do descanso. Então a gente olha para aquilo que nós trabalhamos na igreja e a gente pede descanso. A gente olha para qualquer tipo de trabalho que a gente tem na vida e a gente clama por descanso. Mas, meu irmão, perceba que trabalho e descanso estão juntos. A questão é se o seu coração entende que é Deus quem coloca em você o trabalho. Porque se o trabalho não vem de Deus, isso sim te produz cansaço. Mas se você entende que o trabalho que você tem veio de Deus, isso produz em você delicioso prazer. A pergunta é: você ama a sua segunda-feira ou não? A pergunta é essa: se você ama o seu trabalho ou não. Porque Deus te deu esse trabalho e diz assim: cuida. Cuida do que eu te dei, meu irmão. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: eu sei que às vezes ela deve estar com uma lágrima no cantinho do olho já, mas fala com ela com compaixão, fala assim: cuida, porque foi Deus que te deu. É o processo, é o kairós que nós não entendemos, mas é o processo que nós passamos, e a gente precisa passar por ele, não dá para a gente pular ele. Talvez isso vire uma figurinha, mas
Não dá para pular o processo. Deus nos deu o trabalho que nós estamos vivendo para que nós passemos por ele. A menos que ele fira aquilo que é de Deus em você. Enquanto ele te desafia a pregar o Deus que você tem, viva intensamente cada processo. Nossa, estou falando todo que eu nem sei o que é. E para Deus, o descanso é tão sério que ele passa literalmente pela didática do tempo e desejo. Todo o povo israelita foi instruído no deserto sobre o descanso de guardar o sábado. Em Êxodo 20, o quarto mandamento revelado ao povo é guardar o sábado, ou o descanso, o Shabat, vamos dizer assim. Mas o tempo sabático era mais do que ser um tempo de descanso. Ele deveria ser um tempo de satisfação dos desejos do homem em Deus. O lance era mais do que guardar um dia na semana para Deus. É mais do que um culto, gente. É mais do que uma reunião que nós fazemos e damos o nome de culto a Deus. É mais do que isso. É uma representação do todo. Era uma relação de memorial para as nossas vidas e famílias, de que não era o dinheiro e nem qualquer outra oportunidade debaixo do céu nessa era que poderia nos sustentar mais do que a presença e a comunhão. Isso era o sábado. Não sei se você sabe, mas os judeus não trabalham no sábado, né? Eles não fazem nada, na verdade, no sábado. Eles só vivem o culto a Deus, a sua religião a Deus, e comunhão com os irmãos na sinagoga e com a sua família. Você tem uma noção? Tem alguns meninos aqui do nosso time que trabalham em famílias de judeus. Eles mal podem pisar dentro da casa no dia do sábado. Eles mal podem participar dessa comunhão, porque para eles é algo que representa o descanso de separar-se para Deus. Então o sábado sempre foi um dia para cultivar Deus e a comunhão, o povo e a família, e não para cultivar a religião e o egoísmo. Você já parou para pensar que Adão recebeu a sua esposa enquanto dormia? Ou você já parou para pensar que talvez o futuro dos seus sonhos de se relacionar com alguém está na qualidade do seu descanso em Deus? Você já parou para pensar que Jesus recebeu a sua esposa enquanto descansou na cruz, no sepulcro? Jesus ganhou uma noiva depois que ele descansou. Já para pensar que existe um propósito no descanso que está além do nosso físico, mas porque descanso surgiu numa dimensão espiritual. A primeira vez que a palavra descanso aparece na Bíblia é quando Deus desceu para a terra. Então descanso não tem nada a ver em você tirar um dia para ficar off, até mesmo de Deus. Porque não existe descanso sem Deus. Porque o descanso surgiu em Deus. Eu acho uma baita sabotagem quando alguém me fala assim: estou muito corrido, não vou no culto hoje. Estou muito cansado, a semana foi difícil, acho que eu não vou para a célula hoje. Eu falei, não vai mesmo, porque você nunca foi, na verdade. Porque se você entendesse que participar da comunhão dos santos, viver a presença junto, deveria simbolizar para nós alívio e não desgaste, não cansaço, não trabalho. Mas viver em comunhão com Deus e com as pessoas, com a igreja, deveria ser para nós um alívio para a nossa semana corrida. A gente deveria ansiar por chegar logo o sábado, ou o dia que nós nos encontramos com a nossa célula, e falar assim: cara,
Minha semana foi difícil, eu não vi a hora de chegar esse dia onde eu estaria com os meus amigos, com os meus irmãos, desfrutando da presença. Que sim, isso sim produz descanso de verdade. Todo processo que vem de Deus produz coisas eternas em nós. Todo processo que vem de nós mesmos produz coisas terrenas em nós. E o que é mais lindo é que Deus se interessa tanto com esse lance de descanso, que em Levítico, no capítulo 25, Deus instrui por meio de Moisés que a cada 7 anos a terra passaria por um ano de descanso. Tem o Shabat, que é o descanso semanal, e depois de um ano, a terra teria, depois de 7 anos, a terra teria um ano de descanso, que é o Shemitah. A terra seria poupada. Então, nesse ano, ninguém planta nada, ninguém faz nada. Nós apenas consumimos o depósito que nós fizemos ao longo dos anos. E mais profundo ainda, quando nós lemos todo o capítulo de Levíticos, a gente percebe que Deus é enfático em levar a reflexão para um nível mais profundo ainda. Quando completasse 7 vezes 7 anos, ou seja, 49 anos, a terra viveria uma perspectiva missional do Shabat. A terra viveria uma perspectiva de missão do descanso, porque descanso não é ausência de missão. Descanso surgiu num lugar onde Deus falou: cuide, multiplique, zele, governe. Então, a cada 49 anos no deserto, a terra viveria por uma perspectiva missional do descanso, que era o nome do ano do jubileu. Alguém já ouviu falar jubileu? É isso que significa. 49 anos de trabalho, um ano de jubileu. O que acontecia no ano de jubileu, gente? Não sei se você já leu esse capítulo, mas no ano do jubileu, as dívidas eram perdoadas. No ano do jubileu, quem fosse vendido escravo para uma outra família poderia voltar para sua casa. No ano do jubileu, você que se mudou para uma outra terra, para um outro lugar distante, você poderia voltar para sua terra natal. No ano do jubileu, as pessoas tinham as suas propriedades repartidas. No ano do jubileu existia atos de justiça. No ano do jubileu existia adoração por meio da comunhão. No ano do jubileu não existia diferença. No ano do jubileu existia comunidade vivendo na prática amor. É graça. Por isso que Jesus, é muito louco isso. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, a palavra diz que ele entra na sinagoga, ele pega o rolo de Isaías, e ele começa a falar o rolo de Isaías, que profetiza sobre ele mesmo, onde fala que esse é o ano aceitável do Senhor. E não sei se você sabe, mas o ano aceitável do Senhor, que Isaías está dizendo, é o ano do jubileu. E o ano em que Jesus está andando em Jerusalém é a completude dos 49 anos. Você tem noção que Jesus, ele estava cumprindo o tempo oportuno de Deus na terra? Jesus estava cumprindo o tempo de Deus na terra. Tudo isso porque Deus estava ensinando o povo a viver uma perspectiva de descanso. Porque para Deus, descanso é mais do que um estado de prazer físico, mas é uma realidade espiritual quando vivida em Cristo, a partir de Cristo. Vira para a pessoa do seu lado assim, fala assim: o que você precisa não é dormir mais. O que você precisa é descansar em Jesus. O que você precisa não é de férias. O que você precisa é de mais da presença de Jesus. Não estou falando que você não deva tirar férias. Tire férias. Vá curtir, vá descansar sim. Mas o real descanso
para o corpo, alma e espírito, você só encontra em Jesus. E uma coisa interessante é que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, em que nós olhamos para a nossa agenda e então a gente percebe que o nosso tempo está desorganizado, a gente está ruim. Então o nosso desejo entra em ação e nós queremos descansar. Nós nos afastamos dos compromissos com Deus e com o corpo, porque nós achamos que isso vai produzir em nós descanso. Eu acho maravilhoso quando alguém vem falar para a gente, fala assim, pô, eu preciso parar de fazer tudo que eu estou fazendo, mano. Estou muito corrido. Estou cansado. Mas é curioso. Por que você não abre mão do seu trabalho se você está cansado? Por que você não abre mão do seu namoro se você está cansado? Por que você não abre mão das preocupações que hoje têm tomado o seu tempo? Mas por que surge, em primeiro lugar, a resposta na nossa mente é: preciso sair das coisas que envolvem Deus. Preciso sair da célula, não dá mais para liderar nada, não dou conta. Muita coisa. Vou casar, preciso me guardar para esse tempo. Deixa eu avisar uma coisa para você, mano. A vida não para que você possa construir os seus tijolos. A vida só continua. O que você precisa é amadurecer em como você lida com os processos que você vive. Agora, se toda vez que você enfrentar um novo desafio, você querer parar tudo para resolver o desafio, meu irmão, você vai ficar preso nessa fase da sua vida para sempre. Cresça e amadureça. Amém? Então, por conta do cansaço, a gente abre mão do nosso tempo devocional. A gente não tem mais as disciplinas que regam a nossa fé, a nossa alma, o nosso espírito e, consequentemente, o nosso corpo. Nós não lemos mais a Bíblia. Por quê? Estou muito cansado, preciso dormir mais, não dá tempo, chego muito tarde, é só amanhã, amanhã eu esqueço. Enfim, não é mais um valor. Por quê? Sempre foi trabalho. Não vivemos mais comunhão, célula, culto, relacionamentos. Nós não vivemos mais o corpo. Por quê? Nunca foi valor, sempre foi para você trabalho. Então você elimina o que era preço para ficar só com o que era valor. E aí você começa a descobrir que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Nós não servimos mais, porque agora eu preciso ser servido, né? Eu estou passando por um momento que eu preciso ser cuidado, ser servido, não tem mais nada para dar. Quando nós estamos cansados, como eu falei, a primeira coisa que surge na nossa cabeça é abrir mão do que menos desejamos e menos amamos. Qual foi a última coisa que você abriu mão para poder produzir mais descanso na sua vida? Isso é o que você menos ama, isso é o que menos você deseja. Faça a sua reflexão. Já parou para pensar, como eu falei? Ninguém sacrifica trabalho, ninguém sacrifica coisas que para nós não entra nesse jogo. O que entra nesse jogo é o que para nós sempre foi flexível. É o que para nós sempre foi algo na superfície. Porque, deixa eu dizer uma coisa, Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Você está entendendo? Não sou eu quem estou falando. É Jesus quem está dizendo. Eu não estou nem falando que é aquele que põe a mão e abandona. É aquele que põe a mão e olha. Porque o que importa para Deus é onde está o seu coração. Porque pôr a mão, passar dificuldades e às vezes cair, está tudo bem. O Jesus está nos ensinando a perseverar. Mas aquele que põe a mão e fica olhando para trás, meu irmão, seu coração está dividido. Existem alguns ídolos no seu coração que competem a sua atenção entre eles e Deus. Está entendendo? Estão comigo? Porque estamos adorando, amando e desejando mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Desejamos mais as coisas passageiras do que as coisas eternas. Você entende que quando nós lemos a Bíblia hoje,
nós tendemos a espiritualizar coisa que nós não devemos, e nós carnalizamos coisas que nós não deveríamos. Quem disse que Deus é inimigo das coisas materiais? Deus não é inimigo das coisas materiais, mas porque Deus é real também. E a gente tende a espiritualizar a nossa relação com Deus, como se Deus estivesse num lugar inacessível. Mas o que a gente está falando é que o autor e o escritor e o leitor e a mente de tudo que está escrito no Antigo e no Novo Testamento não separa o que está no campo espiritual do que está no campo carnal, separa daquilo que está no céu e aquilo que está na terra. Porque nem tudo que está no céu não é matéria. Ou você não se lembra, né, que Jesus, depois de ter comido com os discípulos, ele subiu, sentou à direita do Deus Pai e reina. Então a gente se distanciou das coisas eternas, porque a gente projetou uma ideia do céu como algo muito subjetivo, é inacessível, é etéreo, é imaginário. Mas eu e você estamos nos relacionando com um Deus cujo nome é Jesus, queira você ou não, é um judeu, está sentado à direita do Pai, tem 33 anos, tem marcas das perfurações na sua mão, e ele prometeu voltar da mesma forma que um dia ele subiu. Amém? Nós não estamos nos relacionando com uma imaginação, porque se você continuar tentando imaginar o seu relacionamento com Deus, você sempre vai lidar com as coisas eternas como algo muito distante. Mas aquilo que é eterno é real. Aquilo que está no campo eterno é celestial, portanto real, não é espiritualizante, não é etéreo, não está no imaginário, é real, meu irmão, porque um dia vai voltar e vai acontecer algo real na terra, envolvendo as coisas eternas. Mas se eu e você continuarmos nos relacionando com Deus do imaginário, nós inventamos atributos visíveis aqui na terra para um Deus que é real na eternidade. Ou você não se lembra que Moisés subiu no Monte Sinai, e no Monte Sinai ele foi como um protótipo daquele que foi para buscar a lei de Jesus, a lei de Deus, para descer à terra e ensinar as leis de Deus na terra. E quando ele está lá, 40 dias e 40 noites, o povo não sabe esperar. O povo não aguenta esperar. Façamos um ídolo para que substitua Moisés aqui na terra e possamos tocar, ver algo terreno, porque aquele que subiu não volta mais. Nós temos dificuldade com a nossa esperança nas coisas eternas, porque nós imaginamos Jesus. Eu não sei você, mas toda vez que eu fecho o olho para falar com Jesus, eu vejo a figura do Jesus do The Chosen. É estranho para mim. Mas a gente precisa parar de imaginar o Deus que está revelado nas Escrituras. Você quer saber como é Jesus? Você já leu o livro de Apocalipse? Alguém já leu o livro de Apocalipse? Ou você tem medo do livro de Apocalipse? Porque se você tem medo, eu convido você a romper o seu medo e abrir a Bíblia e estudar sobre o que está acontecendo ali, sobre quem é a pessoa na qual toda a história da revelação de João, escrita ali, aponta. Se você tem medo de Apocalipse, meu irmão, você deve se preocupar com o relacionamento que você está cultivando com o Deus de Apocalipse. Porque, não sei se você se lembra, mas João tinha andado com Jesus. João conhecia Jesus, o Deus Emanuel, encarnado, andando, feito homem. Ele sabia quem era Jesus. Mas quando ele escuta a voz desse mesmo Jesus, enquanto ele estava na ilha de Patmos, a palavra diz, no começo do livro de Apocalipse, que ele cai como morto.
Ele não aguenta. Tamanha era a revelação nova, fresca, de Jesus que ele estava recebendo. Então a palavra diz que um anjo toca com a mão direita nele e fala assim: levante-se, não tenha medo. E então alguém fala para ele assim: suba aqui. Eu tenho algumas coisas para te mostrar sobre tudo o que vai acontecer. Então João vê coisas. João vê alguém que nós cantamos aqui. Alguém mais nobre. Alguém mais excelente. Alguém mais puro, mais santo do que tudo que nós já vivemos e nós imaginamos. Alguém superior. Alguém que nós não sabemos mais economizar ou resistir. Resposta tamanha é a compreensão do que vimos, ouvimos, testemunhamos. Porque se um dia você ver o que João viu, eu ouso dizer que você nunca mais será o mesmo. Se você não persegue o Deus de Apocalipse, você está de alguma forma achatando a sua crença para acreditar em um Deus que cabe nas coisas terrenas. Está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando de você crer em milagres, não. Eu estou falando de você crer na realidade. Porque a gente fala assim: não, mas eu tenho fé que Deus faz as coisas. Beleza. Mas a pergunta é: você tem fé de ver o que Abraão viu? Você tem fé de ver o que Moisés viu? Você tem fé a ponto de ver o que Davi viu ou ouviu? Você tem fé para ver o que Jacó viu? O que Josué viu? O que Elias viu? O que Eliseu viu? O que Isaías viu? O que Jeremias, Ezequiel, o que Malaquias, o que Abacuque, o que Amós viram? O que os discípulos viram? O que grandes homens e mulheres ao longo da história, zelando pelo lugar de intimidade, viram? Ou nós vamos continuar vivendo no imaginário da fé? Porque Deus deseja se revelar a nós. Mas nós desejamos mais as coisas da terra. Porque são mais acessíveis, mais confortáveis, mais cômodas. Jesus está falando em Mateus 6, do 20 ao 24. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se porém os seus olhos forem maus, o seu corpo será trevas. Portanto, a luz que em ti está são trevas. Quão grande será trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Como que você lidar com o seu dinheiro? Como que você lidar com aquilo que Jesus fala mais do que igreja no Novo Testamento? Você sabia que Jesus fala mais sobre dinheiro no Novo Testamento do que sobre igreja? Do que sobre amor? Existe mais menção de Jesus confrontando o Deus do dinheiro do que falando sobre amor ou igreja. Por quê? Porque Jesus conhece o seu coração, inclinado ao poder que o dinheiro pode nos dar, de nos tornar independentes de Deus. Ou você não se lembra do jovem rico, que queria seguir Jesus, que queria ser um discípulo, que queria adorar a Jesus. Ele falou assim: eu já faço tudo o que o senhor está falando que é para eu fazer, agora me fala aí como eu posso herdar o reino dos céus. Então Jesus fala para ele: se você quer ter uma vida perfeita, ele nem fala reino dos céus, se você quer ter uma vida perfeita, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e me siga. A palavra diz que aquele jovem se afasta lentamente, como que se as suas riquezas valessem mais do que o discipulado.
mais do que o que Jesus poderia dar, mais do que o que Jesus era. Porque, vendo isso, os discípulos perguntam: quem pode então se salvar? Se ele não pode, como então alguém pode ser salvo? E aí Jesus fala assim: é mais fácil que um camelo passe no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? O coração endurecido por aquilo que pode nos dar poder de autonomia sem Deus. Então os discípulos, ouvindo aquilo, falam assim: tá, mas e a gente que abriu mão de casa, família, trabalho para seguir o Senhor? Então Jesus posiciona aqueles homens na eternidade. E Jesus afirma para eles: haverá um dia em que eu reinarei na terra, e junto comigo vocês se sentarão em 12 tronos, e nós julgaremos as nações. Você está entendendo que Jesus está mais interessado em nos posicionar na eternidade do que naquilo que o dinheiro pode te dar aqui na terra? Porque vale mais, porque é para isso que Deus nos criou e nos chamou. O padrão do mundo de hoje é esse: vamos acumular coisas na terra, vamos construir um patrimônio, vamos construir coisas que nos deem segurança. Nós queremos tanto viver o melhor dessa era, que acumulamos coisas boas, mas também coisas ruins nessa era. Nós entramos num consumismo fast food, onde a gente quer tudo agora, do nosso jeito, no nosso tempo, no nosso calendário, e a gente sacrifica a qualidade por agilidade. A gente acessa um mundo de atalhos. Tigrinho. Aposta. Tudo é bet, né? Tem o crente bet também. Vive de aposta. Mentoria de milionário. 7 chaves para destravar a mente milionária na sua vida. Meu irmão, posso te dar um conselho sábio? É um combo, tá? Vai estudar, trabalhar, construir sua carreira, empreender no seu intelecto e na sua capacidade de administrar o seu tempo. Resumidamente, seja um adulto. Sabe quem quer coisa fora da hora? Minha filha. Ela tem 4 anos. Você tem quantos? Não, estou falando sério, parece, eu estou querendo acusar vocês, né? Mas para pensar um pouco. Se você está se comportando como alguém que é imaturo, ou se você de fato está buscando ser maduro. Porque ser maduro é viver o tempo e as estações. E não nós sermos liderados pelos nossos desejos, que de alguma forma tentam distorcer os caminhos, o tempo e as estações. Não tem nada que seja mais chamado de abandono do que Deus deixar você ser bem-sucedido sem a presença dEle. Deus permitir que você seja bem-sucedido fora do que Ele te chamou para viver e ser. Não existe maior abandono do que esse. É quando você encontra alguém que é bem-sucedido e fala assim: só falta Jesus. Se falta Jesus, meu irmão, essa pessoa vai perecer com o tempo. Agora, a pessoa pode não ter nada, mas se ela tem Jesus, ela dura para sempre. Provavelmente acumuladores de coisas terrenas serão barrados na alfândega do reino de Cristo. Sabe quando a gente tenta ver aquele programa, né, de passar com as coisas erradas lá na alfândega, lá no aeroporto? A gente estava vendo essa semana, inclusive. E aí a pessoa é pega e fala assim: nossa, quem pôs isso aí, hein? A pessoa carregando 30 quilos de droga. Nossa, essa mala acho que não era minha. Peguei ali por engano. O que acontece é que se nós acumulamos coisas na terra, sejam coisas que nós conquistamos, coisas que nós cremos,
se nós vivemos baseado na perspectiva da terra, eu sinto lhe informar que haverá um dia em que você vai ser barrado na porta. E barrado, não porque as pessoas, que talvez alguém vá perguntar alguma coisa, mas porque você vai perguntar alguma coisa. E você vai falar assim: poxa, mas eu vivi tantas coisas. Mas o que Jesus vai falar é: eu não te conheço. Entendeu? Não tem como você fazer coisas para Deus na perspectiva terrena e querer cobrar depois de um relacionamento em que Deus vai criar expectativas na perspectiva eterna. Então não tem como nós apresentarmos provas terrenas para um Deus que é eterno. Olha, mas eu fiz. Ele falou assim: eu não conheço. É que nem o cara lá, não, a gente viu, né? O cara falou: não, eu trouxe o documento aqui. Ele falou assim: não, mas esse documento eu não conheço. Por quê? Não tem assinatura, não tem certificação de nada que autoriza você a entrar com isso aqui. Não, mas está aqui, ó. Sinto lhe informar, isso é terreno. Sinto lhe informar, você é uma pessoa terrena. Sinto lhe informar, mas você é alguém que com a terra passou, com essa era passou. Eu não quero ser achado como alguém com cara de uva passa. Vê se a pessoa que está com você tem cara de uva passa. Porque tudo passa, né? Até uva passa. Vem. Fechando aqui, gente. Existe descanso para sua mente ansiosa e preocupada demais. Jesus é o descanso para a nossa tentativa de provar que eu e você damos conta sozinhos. Jesus, quando encontrando os gentios, sendo pressionados pelos judeus a viverem uma perspectiva que nem mesmo os judeus conseguiam viver segundo a lei, eles tentavam de alguma forma impor algo que eles não davam conta. Então os gentios falavam assim: a gente nunca vai conseguir viver e agradar a Deus como vocês estão falando que tem que ser. Então Jesus, no meio dessa conversa, falou assim: ei, lá em Mateus 11, no versículo 28, venham a mim todos vocês que estão se sentindo cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que Jesus está falando aqui é que o que ele está propondo não é uma religião. O que ele está propondo é um relacionamento, mais do que coisas terrenas, coisas eternas. Coisas eternas são leves e suaves. Coisas terrenas nos cansam. Coisas terrenas são sobrecargas que talvez você assumiu e que Jesus nunca pediu para você assumir. É a gente dizer sim para um chamado sem Jesus nunca ter te chamado. É a gente fazer algo para Deus sem Deus nunca ter criado expectativa de que você faria aquilo para Deus. Porque o que Deus espera de nós é que nós nos deleitemos nele, para que ele satisfaça os desejos do nosso coração. Deus nos criou para vivermos a perspectiva do Éden. Está tudo feito, está tudo consumado. Apenas cuide e deleite-se, descanse, aproveite, enjoy, curta. É isso que Jesus está dizendo aqui. E para concluir, lá em 1 Coríntios, lá em Hebreus, no capítulo 4,
autor de Hebreus, no capítulo 3, ele está falando sobre a perspectiva do povo ser liberto do Egito, cruzar o deserto a fim de receberem a promessa de Deus de encontrarem um lugar de descanso. Porém, muitos não entraram nesse lugar de descanso por causa da desobediência, da incredulidade, da imaturidade. Muitos morreram no deserto sem acessarem o lugar de descanso, porque Deus estava conduzindo o povo de volta. Deus não estava inaugurando um lugar, Deus estava conduzindo o povo de volta ao descanso. Ou seja, Deus estava restaurando a mentalidade, a fé do Éden. E o que acontece é que o povo entra no lugar de descanso e mesmo assim não acessa o descanso, porque não é um lugar físico. O descanso não é um lugar que nós entramos no aspecto geográfico. O descanso não é um tempo e espaço na nossa história. Segundo o autor de Hebreus, no capítulo 4, o descanso não é uma geografia. E o texto fala assim, no versículo 1: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos de alguns de vocês pense que tenham falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou e toda a sua obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que foi dito: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, junta, medula, julga os pensamentos e a intenção do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que nós professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. O que o autor está dizendo aqui é que existe um descanso para nós em Cristo Jesus. Existe um descanso para mim e para você em Jesus. O descanso de Deus não é um lugar. O descanso de Deus não é uma igreja. O descanso de Deus não é uma casa. Não é um tempo de férias. Não é um lugar distante. Não é um tempo off. O descanso de Deus para mim, para você, para todos nós é uma pessoa: Jesus. E se você hoje está cansado, se você chegou aqui hoje, talvez cansado, porque talvez nem percebeu o quanto os seus desejos viraram ídolos no seu coração e distorceram o que você deu o nome de descanso. Mas hoje você está cansado da sua religiosidade, está cansado da vida rasa,
está cansado da mornidão, está cansado da distância, está cansado de viver baseado nos seus achismos, mas não mais na presença. Eu sinto o Espírito te convidando a um lugar de descanso, a um lugar de renovo, corpo, alma e espírito. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Quantos entendem que isso faz sentido para você? Que talvez você esteja aqui cansado, e está tudo bem. Nós somos seres humanos, nós passamos por muitas lutas. Mas se talvez alguma parte dessa mensagem tocou o seu coração e te trouxe uma certa empatia com o que a gente estava falando e compartilhando, e se você quer apenas ser encorajado a você continuar olhando para Jesus, a você permanecer com seus olhos no único combustível que renova o seu descanso, corpo, alma e espírito, e talvez até mesmo situações que você tem passado, que tem produzido algum tipo de pensamento ou sentimento que te aponte para um lugar de desistir da jornada, de desistir da caminhada, de abandonar a sua missão, o seu propósito, ou até mesmo aquilo que você crê ou creu. Talvez você esteja aqui cansado de crer em coisas que você talvez nunca viu, e o Espírito quer animar você nessa noite a você sair daqui renovado na sua fé, renovado na sua alegria, no prazer em se deleitar em Deus, em permitir que Ele satisfaça os desejos do seu coração a partir do lugar de descanso, a partir do lugar de dependência, de fé, a partir do lugar de submissão, obediência, amor, perseverança. Se você está aqui hoje, se identifica com o que eu falei, só levante sua mão aí, nós queremos orar com você. Não precisa vir aqui na frente, mas se tem alguém passando por um tipo de cansaço, seja físico, seja nas suas emoções, seja na sua fé, se você puder ficar com a sua mão levantada, nós queremos orar com você. Se tem alguém do seu lado passando por isso, apenas se dirija na direção dessa pessoa. Se você puder colocar as mãos nos ombros dela, vamos orar juntos, pedir para que o Senhor nos ajude. Se tem alguém com a mão levantada do seu lado, pode colocar as mãos nos ombros dela. Vamos lá. Jesus, Jesus, peça ao Espírito Santo que revele Jesus ao nosso coração. Peça ao Espírito Santo que revele a paz, não a paz que o mundo pode nos dar, mas a paz de Cristo, a plena paz, o shalom de Deus, a paz que excede todos os nossos entendimentos, a paz que excede a nossa capacidade de dar conta da vida sem Deus, a paz que ao mesmo tempo que nos consola, ela nos confronta no nosso orgulho, nos confronta no controle das nossas vidas, mas é a paz que nos quebra, de certa forma é a paz que nos anima na perspectiva das coisas eternas e duradouras. É a paz que nos posiciona em um lugar de esperança, não naquilo que nós podemos viver no agora, mas esperança naquilo que está por vir. É como o apóstolo Paulo fala: aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu, o que não subiu à mente do homem, é o que Deus preparou para nós no que está por vir, para todo aquele que ama, para todo aquele que deseja, para todo aquele que quer Deus de verdade. Que o Espírito possa capturar o seu coração nesse momento, trazendo luz aos olhos do seu entendimento, de que não há nenhum tesouro possível que possamos acumular na terra que se compare à gloriosa riqueza que nós temos em Cristo Jesus, porque Ele é o valor imensurável que nós recebemos de graça. Nós jamais poderíamos comprar ou merecer, nós jamais teríamos condições de acessar pelos nossos próprios meios, senão aquele que veio na nossa direção e abriu o caminho de volta ao Pai.
porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém volta ao Pai senão por Ele. Ninguém acessa o céu senão por Ele. Ninguém acessa as coisas eternas senão por Ele. Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós não queremos ser como aquele jovem rico que tenta negociar o que nós podemos dar para merecer, o que nós podemos reter para seguir. Jesus, nós queremos ser como os Seus discípulos, que abriram mão de tudo, porque encontraram a pérola mais preciosa. Porque nós consideramos tudo como perda, Jesus. Porque nós achamos algo de maior valor e fomos encontrados. Nada se compara a Ti, Jesus. Nós não queremos viver baseado nos desejos do nosso coração, que partem da nossa própria concupiscência, da nossa própria corrupção. Mas nós pedimos ao Teu Espírito que nos guie a um lugar de obediência. É como o salmista diz: nos dê um espírito pronto para obedecer. Purifica-nos e nós seremos mais puros. Lava-nos, seremos brancos como o ensopo. Mas não remova de nós o Seu Espírito. Nos dê capacidade, por meio da Sua graça, para renunciar às paixões desse mundo. Nos dê condições de perseverar por meio da Sua graça. Jesus, nós precisamos de Ti. Nos ajuda a quebrarmos toda idolatria do nosso coração, que rouba a nossa devoção. Nos ajuda a discernir o tempo e as estações, a não tentarmos nos esquivar dos processos que o Senhor nos convida a passarmos, que nos amadurecem, que produzem em nós o caráter de Cristo. Nos ajuda, Espírito Santo, a nós perseverarmos olhando para Ti, olhando para Ti. Esse é o nosso desejo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós queremos ser mais satisfeitos na Sua presença. Nós queremos ser satisfeitos nas coisas celestiais e eternas, menos das coisas terrenas e passageiras, menos das coisas que apodrecem, menos das coisas que não nos levam para a vida de Cristo. Nós queremos tudo o que o Senhor tem para nos dar, porque tudo o que o Senhor tem para nos dar é Cristo. Nós queremos Cristo, nós desejamos Cristo, nós ansiamos por Cristo, nós esperamos por Cristo. Nossa vida é Cristo, o nosso caminho é Cristo, a nossa expectativa é Cristo, 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 aleluia. Ei! Aleluia. Você pode virar para a pessoa do seu lado e dizer isso com convicção. Diga assim: tudo que você precisa para satisfazer a sua alma é Jesus, mais nada. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa de um trabalho novo, você não precisa de um salário melhor, você não precisa de um casamento, você não precisa de coisas, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa voltar para sua casa refletindo nessa verdade, que isso te console para sempre. Se você está visitando a gente pela primeira vez, não vá embora sem antes passar na sala de conexão, descendo a rampa, a primeira direita aqui. A gente quer te conhecer melhor. E no final do culto vai estar rolando comes e bebes, vai ter coisa para comprar lá, para comer, pizza, lanche, enfim, refrigerante, suco, sei lá.
Então vá lá, tudo que vai ser vendido vai ser revertido para as viagens que os alunos do Inter vão fazer no final do ano. Então coopere com isso. Deus abençoe. Até semana que vem, é nóis.